diz o seguinte, capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a palavra com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então ninguém verá a Deus sem o que, igreja? Sem não verá a Deus. Mas a gente precisa saber o que é exatamente a santificação, para que nós possamos, através da santificação, ver a Deus. Quantos desejam ver a Deus? Eu muito. É claro que da forma correta, porque Moisés desejou ver a Deus, e Deus falou: Moisés, faz o seguinte, vai para uma fenda, vou passar de costas, e você verá um brilho, porque se me ver, não suporta. Mas santificados, podemos ver a Deus, diz o texto. E queridos, muitas vezes a gente celebra as festas bíblicas, e nós festejamos as festas bíblicas na igreja, já tem há um bom tempo. E muitas vezes alguns ainda não compreendem por que comemorar as festas bíblicas, ou o que são as festas bíblicas, qual é o significado das festas bíblicas. E nós estamos num período de muitas festas aí por fora, sim ou não? E as escolas, hoje mesmo, muitas das escolas públicas estão com festas nas escolas. Acontece é que há um longo período atrás, vamos dizer assim, nos anos 80, anos 90, até o início dos anos 2000, havia uma máxima na igreja evangélica. E se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Eu sou de 75, então eu vivia esses anos 80, os anos 90. Mas havia uma máxima nas igrejas evangélicas, e que eram algumas coisas que, uma delas, por exemplo, o crente não participa de, aí vem 2 pontos, aí vem algumas coisas, dentre elas, havia as festas juninas, o crente não participava de festa junina. Eu estou enganado? Ou era assim? Nos anos 80, anos 90, eu acho que os irmãos estão tímidos, ou eu estou tocando num assunto muito complicado da história. Amém, igreja? Não era assim? As igrejas tinham esse princípio, era um princípio da igreja evangélica não participar das festas juninas. E por quê? Qual era a justificativa para que as igrejas não participassem das festas juninas? Era porque era tido as festas juninas como festa de adoração, a não a Deus, mas a santos, que de alguma maneira esses santos poderiam se tornar pequenos deuses, pela adoração, pela proclamação desses santos. E a igreja evangélica como um todo tinha como um princípio: não, a gente não participa porque existe uma certa adoração. E aí também tinha a questão dos alimentos. Não, porque são alimentos oferecidos. E era assim. As crianças queriam participar, os pais crentes não permitiam. Na escola não podia participar da festa junina na dança. Anos 90, anos 80, anos 90, princípiozinho ainda dos anos 2000. Mas com o tempo isso foi mudando e havendo uma alteração no comportamento da igreja. E aí a igreja teve uma excelente ideia. E sendo dito como um propósito, e havia um propósito para essa excelente ideia. Bom, já que nós não podemos ir até lá, a gente pode trazer até nós, mas a gente pode
dar uma nova roupagem, um novo sentido. E dando uma nova roupagem e um novo sentido, aí sim se puede. Pero que sim ou pero que não? Ah, com uma nova roupagem, com um novo... Olha só, um princípio é outro. Ah, sim, assim pode. Aí muda o nome, né? As comidas agora são feitas pela mão dos santos. Mas não os santos que são adorados, mas os outros santos. Os que prestam adoração. E aí a gente não tem o quentão, mas a gente tem o crentão, né, irmão? Mas a gente tem um crentão, né? A gente não tem isso, mas a gente tem isso. A gente não tem aquilo, mas a gente transforma isso aqui. E aí até as bandeirinhas a gente utiliza. Botamos as bandeirinhas. A gente fala, não, é festa junina. É só o quê? É uma forma de evangelizar. É um evangelismo. Porque assim, os de fora podem vir também. Não é isso? Bom, mas isso foi aceito. Historicamente, no decorrer da nossa história, os anos passando, isso foi sendo aceito. E os princípios até então os novos princípios foram aceitos, a festa foram adaptadas e está aí, algumas igrejas fazem. E se as igrejas não fazem, eu faço na minha casa. Né? A minha casa. Ué. Não, é só uma festa para aquecer, porque está muito frio, é época fria, né? A gente só fez uma fogueirinha aqui, as bandeirinhas só porque fica mais bonito, é colorido, né? Ah, não, calça com fivelão? Não, que isso, porque segura melhor a calça. E a gente vai assim. E é aceito, e tudo bem. E até aí tudo bem, vai. E se fizer uma crítica contra, o pastor ou aquele que está fazendo uma pregação contra esse pensamento moderno da igreja, essa evolução da igreja, para aproximar os de fora à igreja e trazer uma pregação, um evangelismo, se pregar contra, é porque você está indo contra o quê? Está indo contra o evangelismo. Nossa, como você é antiquado. Você parece que é de 80. Você parece que é lá de 90. Nossa, você está querendo impedir o nosso ministério de progredir. E usando todas as palavras evangeliqueis, toda uma linguagem, porque assim se adapta melhor, certo? Porém, o princípio, o nascedouro dessa ideia, veio da onde? Veio das oferendas, veio da adoração de outro lugar, e não dos princípios bíblicos. E aí, a igreja, em algum momento, alguma igreja fala: ei, a nossa Bíblia, a palavra de Deus, é cheia de festas. E essas festas, olha só, eu estou lendo aqui em Levítico, né, lá em Êxodo, e Deus vem falando sobre essas festas, e quando Deus fala, no finalzinho de tratar sobre a festa, Deus fala assim, que sejam comemoradas perpetuamente. Ou seja, para sempre. E aí, aí fala assim, não, mas isso aí não é para nós, igreja. Isso é para os judeus. Aconteceu lá no passado. Isso é para os judeus. As festas que Jesus, os apóstolos participaram no primeiro século, está lá relatado nos evangelhos. Não, isso aí eles só foram porque estava acontecendo naquele período. E eles estavam lá inseridos no contexto, então eles participaram. Mas eles nem celebraram tanto assim não.
E é interessante porque aquilo que é bíblico, trazido pelo Senhor, e Deus fala, olha, é perpétuo, e Ele fala, é para o meu povo, nós encontramos dificuldade de compreensão. Mas aquilo que vem de fora, sendo transformado, eu não sei se, me ajuda aí, aculturado, existe isso? Está certo essa palavra? Aculturado, formando uma cultura, um aprimoramento da cultura, para que seja aceito no meio, é muito mais fácil de ser compreendido. E aí a gente entra nessa guerra de informação, e de teologias, e de filosofias, e a palavra de Deus agora vai ficando secundária, e a primazia é a cultura, porque a cultura passa a ser mais interessante e importante. Ou será que nós não lemos os textos sagrados de uma maneira coerente, conforme a vontade do próprio Pai? Bom, quero compartilhar isso com os irmãos hoje, e quero ser bem ligeiro, porque os irmãos estão pensando na janta. Se não estiver pensando, eu estou também. E um dos fatos mais marcantes na história da religião foi a transformação das festividades agrícolas. Porque até então as festas realmente lá em Israel eram festas agrícolas. Porque tinha a colheita e no final da colheita todos estavam felizes porque uma colheita excelente, boa, então se festejava, se alegrava. Só que Deus foi pegando essas festas, que eram simplesmente festas agrícolas, e Deus foi fazendo o seguinte: olha, eu quero imprimir nas festas a minha vontade, a minha identidade. Eu quero imprimir nessas festas quem eu sou, e tem uma coisa a mais: nessas festas, elas vão servir para vocês como o porvir, e como muitos teólogos gostam de dizer, apenas sombra do que está para vir. Mas sendo sombra daquilo que está por vir, tem algo a ser ensinado. Existe um princípio daquilo que está por vir. E o que é isso então? Não, a gente não precisa saber mais, porque era a sombra daquilo que estava por vir. E a sombra daquilo que estava por vir, o que estava por vir era Jesus Cristo. E se Jesus já veio, então essas coisas já ficaram passadas e para trás. Espera aí, existe um pequeno problema nesse pensamento. É que Deus disse na sua palavra que era para sempre. Ele vai usar na sua palavra perpétuo. Aquilo que é perpétuo deixa de ser? Pergunta aos irmãos, aos bons entendedores do português. Se era para sempre, deixou de ser? Não, mas Jesus, era até Jesus vir. Então o perpétuo significa até Jesus vir. É isso? É isso, igreja? Não, não é. Por que nós lemos e nós travamos nos ensinos filosóficos, teológicos, modernos? E por que nós não lemos a palavra pelo que ela é, e pelo que o Espírito Santo de Deus pode ministrar a nós, e nos revelar o princípio de Deus através dela? E aí Deus transforma a Páscoa, que originalmente era a festa de primavio, ou seja, festa da primavera. A Páscoa era uma festa de primavera. Só que a Páscoa, ou o livramento do povo, aconteceu na primavera. E Deus fala, essa festa agora não é apenas uma festa de celebração pelo período, pelo tempo, pela primavera, mas agora é a festa pela libertação, pela passagem do quê? Da escravidão para a liberdade. E isso é sombra daquilo que está vindo. E Jesus veio, e Jesus celebrou a Páscoa, e Jesus morreu numa Páscoa, e Jesus foi, oh meu Deus, ressuscitado. E o próprio Senhor fala,
a Bíblia diz que o Pai o ressuscitou. Então Jesus foi ressuscitado, ainda no período de Páscoa, porque Ele agora é o Cordeiro Pascal, o nosso Cordeiro, e através dele vem a nossa liberdade. Só que agora, a festa de Páscoa não morreu, ela continua, porque ela tem um sentido de liberdade, não agora para o povo judeu, mas para todo aquele que em Cristo Jesus se tornou filho de Deus. Então a Páscoa para nós tem sentido, amém, igreja? Aí depois vem a festa das semanas, festividade da colheita, no final da ceifa. Foi ceifar o trigo, foi colher o trigo, e era uma festa pela colheita. Mas aí Deus vem lá em Êxodo 23, versículo 16, abra lá por gentileza, dá para abrir aí? Destravou? Jesus, só o nome do Senhor tem poder, glória a Deus. Passaram um som aí, não olha o Gil, né? Glória a Deus, manda, querido. Celebrem a festa da ceifa dos primeiros frutos do seu trabalho, porque vocês semeiam no campo. E a festa da colheita, ao final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do seu trabalho. Só que tem um detalhe, aqui Deus está falando, olha, vocês vão colher o fruto do seu, mas quem é que dá o trabalho? Quem manda a chuva para a colheita? Quem trabalha a terra para dar a boa semente? É o Senhor. Então não é só pelo esforço do seu trabalho, mas é pelo que o Senhor abre na sua vida, as portas, o terreno preparado, a chuva, o bom fruto, quem dá é o Senhor. Tem um princípio na festa das semanas para nós. E por isso continuaremos celebrando, festejando, dançando, cantando e ali comendo juntos, celebrando ao Senhor pelos bons frutos, pela boa colheita. E essa festa é para o seu povo. Joga lá em Êxodo 34, 22, por gentileza. 34. Celebre também a festa das semanas, que é a festa dos princípios da colheita do trigo e a festa da colheita do fim do ano. Converteu-se na celebração do dia em que a Torá, ou a palavra, ou o Antigo Testamento, foi dada no Sinai. A festa das cabanas. Depois veio a festa das cabanas. Gente, olha só, a festa das semanas, ela é concretizada na entrega da palavra lá no Sinai. Olha que maravilha. Essa festa, ela é celebrada no período em que Deus entrega a sua palavra ao povo lá no Sinai. E Deus fala, agora essa festa será chamada de Pentecostes, porque a vocês eu entreguei a minha palavra. Celebrem, festejam, se alegram, porque a minha palavra está com vocês. Não vou continuar aqui, vou parar por aqui esse pedaço, porque amanhã vocês terão a segunda porção da bênção da palavra sobre a vida de vocês. Quer dizer, aqueles que vierem. Isso não é novela não, mas se perder, o próximo capítulo perde a bênção. Understand me, people? Yes or no? Então, a festa das cabanas, uma antiga festividade da vídima, comemora a morada dos hebreus em cabanas durante sua permanência no deserto. E a festa das cabanas então se tornou qual festa, queridos? Taber? Porque não é apenas uma festa de cabanas, porque eles moraram em cabanas no deserto. Não é apenas isso, existe um princípio. E qual era o princípio? O princípio é que vocês habitam em cabanas, mas Deus também habita no meio do seu povo por causa da sua cabana. O tabernáculo construído e colocado no meio do povo. O povo em cabanas e Deus no tabernáculo presente no meio do seu povo. Olha o princípio. Então essa festa encerrou? Essa festa encerrou?
E Jesus falou: eu vou para junto do Pai, mas eu deixarei com vocês quem, queridos? Quem? O Espírito Santo, o Consolador. E Ele então faz morada em nós. Olha, tabernaculando Deus então conosco, em nós. É uma festa. Então nós não vamos mais celebrar a presença de Deus em nós, porque é coisa do passado, coisa dos judeus. A gente nem mora mais em cabana, a gente mora em quê? Em casas. Mas Deus tabernacula em nós. Deus faz tabernáculo em nós. Nós somos o tabernáculo do Senhor. Nós somos o templo de Deus. Deus habita em nós. Ele habita no seu povo. Como não comemorar a habitação de Deus em nós? E Ele disse que é perpetuamente essa festa, essa celebração. Pode ser comparado os primeiros passos de um bebê, que um bebê começa a dar, ele entra num processo de aprendizado. Um bebê, quando ele nasce, nos seus primeiros períodos, ele é carregado no colo. Logo em seguida, a gente fica desejoso e vendo ele fazer a sua primeira girada ali, né? O primeiro giro, ele girou, a gente, girou a primeira virada do bebê. Mas logo em seguida ele vai começar a forçar a perninha, o joelho. Então ele vai começar a rastejar. Depois ele vai começar a engatinhar. E depois ele vai começar a ficar em pé. E depois ele vai começar a dar os primeiros passos. É um processo de crescimento, de amadurecimento do bebê. É como nós, através das festas bíblicas, passo de uma festa para outra, onde nós vamos crescendo, amadurecendo e aprendendo a andar em Cristo Jesus. Quer ver uma coisa? Primeiro nós temos a Páscoa, e a Páscoa é a nossa libertação. Então é um tempo novo, uma vida nova. Nós estamos sendo libertos, nós estamos saindo de uma vida de escravidão, estamos indo para uma vida de liberdade. Nós estamos experimentando uma transformação, nós estamos experimentando um tempo novo, nós estamos começando a engatinhar e dar os nossos primeiros passos em Cristo Jesus, através da festa de Páscoa. Mas aí logo depois dessa festa de Páscoa, vem qual festa, queridos? Festa de Pentecostes. Sabe o que é a festa de Pentecostes? A gente já começou ali, nós nascemos em Páscoa. Nós nascemos para uma nova vida. Nós agora em Cristo Jesus temos uma vida nova. Mas aí vem Pentecostes. E Pentecostes vem a experiência de sermos revestidos para um tempo novo. Nós vem a experiência em Pentecostes, onde nós aprendemos. Agora é um tempo de aprendizado. É um tempo de conhecer a Deus através da sua palavra. Então a sua palavra, a Torá, como era dita então, os seus ensinamentos é entregue, escrito nas pedras, para que o povo pudesse aprender, crescer, maturar, para conhecer o seu Deus. Só que tinha um detalhe, estava escrito em pedras, e escrito em pedras, o povo não entendeu, começaram a adorar a pedra, começaram a adorar a escrita, e fizeram dela uma certa adoração, e ela ficou dura, pesada para ser carregada, porque não havia compreensão. E Deus então vai prometer, através do profeta: olha, haverá um tempo em que eu vou escrever as minhas palavras no coração do meu povo, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Porque agora a escrita vai sair da pedra, vai sair do peso, e ela vai ser escrita no coração. Ela não vai ser adorada, mas ela vai ser introduzida, entendida, compreendida, e acima de tudo vai ser amada e não adorada. Porque quem ama não mata, não rouba, não furta, não mente. Quem ama não faz essas coisas. Quem ama não tem outros deuses. Quem ama não se prostra diante de outro Deus. Quem ama, e por isso Jesus vem. Olha, então
os escribas, os fariseus vão indagar a Jesus. Queridos, eu vou precisar acelerar por causa do horário, tá? Então, vou pular alguns textos, mas o que eu estou falando é muito fácil de ser compreendido, não tem nenhum segredo. Muitos desses textos já são conhecidos, mas vamos lá. E aí, vão indagar a Jesus e vão perguntar para Jesus, qual é o maior dos mandamentos? E aí Jesus vai falar o quê? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, tão importante quanto esse, é amar ao teu próximo como a si mesmo, meus amados. E aí alguns teólogos vão falar, olha, está vendo? Isso aqui é o novo mandamento, é o mandamento do Evangelho. Filosofias, histórias, historiadores e tudo mais. Mas Jesus está falando, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, não terá diante de vós outros deuses, não se prostrarão diante de outros deuses, não dirá o meu nome em falso testemunho, não dirás o meu nome em vão, que amarás a teu Deus acima de todas as coisas está falando? Jesus pegou os 5 primeiros mandamentos e falou, amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E aí Jesus pega, ama o teu próximo como a si mesmo. Jesus pega os outros 5 mandamentos, os 5 últimos mandamentos. Não matar, não furtar, não dizer falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não desejar a casa do próximo. E Jesus fala, amarás o teu próximo como a si mesmo. Não há nada novo. O que há antes o que estava na pedra tinha peso, era pesado, porque o que se entendia era que isso aqui escravizava, porque estava escrito em pedra, sim, eu vou obedecer, poxa, eu tenho que obedecer, nossa, vocês já ouviram como antigamente falavam, cara, eu não quero ser crente porque é muito chato ser crente, porque crente nada pode, já ouviram isso? Crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente não pode, aí vem dali ó, não, lo, no hebraico, né? Não. E aí, ninguém quer ser crente, por quê? Porque eu não posso dançar, não posso beber, não posso fumar, não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro, eu não posso, crente não pode nada, é muito chato ser crente, eu não quero ser crente. É peso. É condenação. Aí Deus fala, eu vou introduzir a minha palavra, escreverei a minha palavra no coração. E agora, não é pelo não, é porque eu amo o meu Senhor, meu Deus, acima de todas as coisas, e por amar ao meu Deus, ao meu Criador, eu não adorarei outros deuses. Por amar ao meu Deus, eu não usarei o teu nome em vão. Por amar ao meu Deus, não me prostrarei diante de outros deuses. Por amar ao meu Deus, eu obedecerei meus pais. Por amar ao meu Deus, não terei outros deuses. Mas por amar ao meu irmão, eu não roubarei o meu próximo. Por amar ao meu próximo, eu não vou cobiçar o que é do próximo. Por amar ao meu próximo, eu não vou mentir. Por amar ao meu próximo, eu não vou matar, não vou destruir. Eu não vou faltar com o meu próximo. Por amor, é por amar. E aí na festa de Pentecostes, agora, em um novo momento, lá em Atos 2, que amanhã vocês vão poder entrar melhor nisso, vem o amor, e o fardo é leve em Cristo Jesus, porque o Espírito trabalha em nós, e porque Jesus mostrou para a gente, tudo é amor. Ame. Queridos, eu tinha muito mais coisa para falar, mas foi extensa a nossa programação. Eu quero que os irmãos tenham um tempo bom lá embaixo, de comunhão, poder se alimentarem, poder conversar, conhecer os nossos visitantes, dar um abraço na nossa amada Nilde. Então nós precisamos ter esse tempo de comunhão lá embaixo.
Mas o que eu quero que os meus irmãos compreendam é que a festa de Pentecostes é celebrado ao 50º dia depois da Páscoa. São contadas 7 semanas, 7 sábados, e no 50º dia é celebrada a palavra de Deus, a entrega, a descida da palavra do Senhor. As primeiras foram escritas com os próprios dedos de Deus, e a palavra de Deus se tornou vida, e a palavra de Deus se tornou homem, e a palavra de Deus se apresentou a nós como Jesus. E a palavra de Deus viveu conosco, andou conosco, mudou a história da humanidade. E a palavra de Deus tornou-se leve o fardo. A boa nova é Jesus. Pentecostes é Jesus sendo entregue a nós, como a palavra da vida, o pão da vida. Amém, queridos? Compreenderam? Festa de Pentecostes fez um pouco mais de sentido? E depois a gente pode continuar falando sobre isso. Tem muita coisa que eu posso falar para os irmãos, ministrar aos irmãos sobre Pentecostes. Mas hoje, infelizmente, o tempo não deu. Vamos ficar de pé?